Senhor Jesus. Então disse Deus, façamos o homem. Então, depois de tudo pronto, então, quer dizer, nesse caso, quer dizer, depois de tudo pronto, tem uma tradução que fala então, tá? As outras, então disse Deus, mas há uma tradução que fala, então disse Deus, façamos o homem. Então nós sabemos que Deus fez tudo para colocar esse homem no lugar certo. Hoje nós sabemos que a verdadeira árvore da vida é Cristo. Quando ele fala assim, eu sou a videira verdadeira. Porque então existe videiras que é falsa. Eu sou a videira. Então qualquer coisa que você pegar que não for Cristo, não é verdadeiro. Tá, irmão? Pode ser a minha palavra, palavra de qualquer um. O apóstolo Paulo chegou a dizer, mesmo que venha um anjo do céu e fale outro evangelho, seja o quê? Anátema. Então não é qualquer homem que pode chegar e falar, tem um outro evangelho, tem isso. Não. A palavra tem que ser a palavra de Deus. Senhor Jesus. Então por isso, depois que nós vimos essa restauração da terra, o homem foi feito, foi criado para fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus realmente é o que tem chegado até nós. Porque lá o homem não fez. O homem, o que ele fez? Quando Deus colocou ele lá para fazer a vontade dele e deu ordem para ele tomar toda a terra, aí ele ouviu alguém falando outra coisa. E quando ele ouviu o homem falando outra coisa, ele disse o seguinte, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, se você for um sábio, você fizer muita coisa, estudar muito, você vai ser como um Deus. Vai ser como Deus, ou como deuses. Isso mostra claramente, irmão, que quando Deus termina de criar o homem, tem alguém querendo infiltrar na vontade de Deus e colocar a vontade dele dentro do homem. Quem que era esse? O inimigo de Deus, que era a antiga serpente. Foi a que falou com a Eva. Se você crer, se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Ou então tem tradução que fala como deuses. Porque hoje em dia, quando nós olhamos para uma pessoa que chama líder de igreja, ele quer ser um Deus. O que ele fala tem que cumprir. O que ele fala é daquele jeito. Senão você vai ser condenado. Tem gente que manda o outro até para o inferno. Tem ou não tem? Tem gente que manda o outro para o inferno. Se você não obedecer o fulano, você vai para o inferno. Você está condenado. Tem uns que falam até perdeu o negócio de graça. Perdeu a graça. Como se a graça fosse uma coisa que eu é que pego e eu é que absorvo. Eu é que determino isso. Senhor Jesus. Agora então, irmão, chegou o momento de aparecer esse homem corporativo. Não é um homem, é um homem corporativo, é um homem que, ele é um homem, mas é todos os homens, que se tornou uma unidade na vontade de Deus. E essa unidade nós chamamos de igreja. Igreja são todos aqueles que um dia creu no Senhor. Só que o crer é um passo para nós ver o Senhor. Quando Jesus falou para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino. Quando o irmão lê Salmo 110 e fala que vai ter um exército de jovens, quem nasce de novo é velho ou jovem? O que os irmãos acham? Quando você nasce, você é velho ou novo? Novo, não é? Então você é um exército de jovens que nasceu de novo. Não é velho que nasceu, não é um jovem cronológico. É jovem, pessoas que nasceu de novo. Essa pessoa é jovem. Não podemos entender que jovem são aquele cronologicamente. Biblicamente não existe isso. O nosso apóstolo, o apóstolo Paulo, chegou aqui, nós não devemos colocar nenhum neófito para servir a igreja. Não é isso que está escrito ou não? O que é neófito? Neo é novo. Fito é como se fosse nenhuma planta nova. Se você deixar uma planta nova, qualquer enxurrada leva ela embora. Leva ou não leva? Vocês já plantaram roça? Quem já plantou, viu que deu uma chuva, fez aquela vala assim, levou muita árvore embora, muita plantação nova foi embora. Mas se é uma planta de idade, ela aguenta, ela suporta.
Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos de entender que aquela criação lá de Gênesis chegou até nós. E ela está em cada um de nós hoje. Senhor Jesus. Então não é porque você é jovem que você pensa, não, eu não consigo. Não, você consegue. Porque se você nasceu de novo, Cristo está em você. Amém? Senhor Jesus. Na verdade, uma igreja não é como acontece com muitos desses homens que Deus tem chamado. Estão aceitando o conselho de Satanás. Esse é o homem que manda. Ele se tornou um Deus. É um Deus, é isso aí. Ele se tornou um Deus na terra. Esse é o fulano que manda. Na verdade, a igreja quem manda é o Senhor. A igreja é do Senhor. Ele diz que nós somos, a igreja é o quê? Corpo de, e ele é o quê? Se ele é o cabeça, então eu não posso pensar como cabeça. Cristo é o cabeça. O que nós somos? Membros. Então eu preciso do Gleice, preciso do Cristiano, do Neiva, eu preciso de todos os irmãos, todas as irmãs. Nós somos um. Nós protegemos uns aos outros. Se eu ver o irmão fazendo alguma coisa que não deve fazer, e o irmão estiver perto de mim, eu falei, irmão, isso eu não faço, não podemos fazer. Se você estiver enfiando a mão em algum lugar que não deve enfiar, eu falo, tira a mão daí que você vai ter problema. Não faça assim que vai ter problema. Eu tenho que proteger o irmão e o irmão me proteger também. Nós somos protetores uns dos outros, buscando uns aos outros. Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade que Deus quer em cada um de nós. Ó Senhor Jesus, porque quando você quer ser um poderoso, você aceitou o conselho de Satanás. Entenderam, irmão, o que eu estou falando? Quando a serpente falou para Eva, se você comer dessa árvore, irmão, nós não pensamos que é uma árvorezinha que está lá plantada, uns falam que é maçã, não é isso não, essa árvore é o conhecimento, é o entendimento. Se você entender que você pode ser poderoso, se você entender que é poderoso, aí você vai achar que é. Isso, porque Jesus disse assim, eu sou a videira, mas quem era Cristo? Quem era o Senhor? Não é a palavra? É a palavra ou não é, irmão? Vocês lembram disso? Que ele falou assim, ó, no princípio era o... E o verbo estava com Deus e o verbo era... Então quem é o verbo? A palavra. Então a palavra que é a videira verdadeira. Nós não podemos falar assim, não, porque tem uma videira que é assim. Não, então se existe esse falar, é que nós precisamos de tomar cuidado com ele. Existem muitos falares, irmão, que em vez de ajudar, tem atrapalhado muitos irmãos. Muitos, não é poucos não. E às vezes entre nós mesmos. Às vezes entre nós mesmos pode haver algum entendimento que... Não, irmão, tem que ser assim. Por quê? Porque o fulano falou. Não, irmão. Foi a palavra que falou? Amém. Se foi o Senhor que falou? Amém. Mas se foi o homem, toma cuidado. Vocês veem que hoje em dia a igreja em si, ela tem esfacelado. Por quê? Porque cada um está querendo pensar que fulano falou errado, o outro falou certo. Nós não temos que preocupar com isso, não, irmão. Nós temos que preocupar com o que, como diz a Escritura. Como diz a Escritura. Se você preocupar comigo, você está perdido. Se eu preocupar com você, também eu estou perdido. Eu tenho que preocupar com o que diz Nós temos que crer como diz. Qual a promessa que tem quem crê como diz a Escritura? Qual a promessa que tem, irmãos? Do seu interior fluirão rios de água. Não é água morta, não, é água viva. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisa mudar a nossa história, irmão. O Senhor vai mudar a nossa história. Ele não precisa, Ele vai mudar. Vai mudar a nossa história. Senhor Jesus, se você for um cientista do conhecimento do bem e do mal, igual tem gente que fica 5 anos, 10 anos estudando, para ter conhecimento do bem e do mal, e sai de lá e eu não posso falar nada, porque o professor falou. Para com isso. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele não chamou nenhum sábio, Ele chamou pessoas que eram os galileus, não é isso? Da Galiléia pode vir alguma coisa boa? O que Ele falou? Não é assim. Não pode vir coisa boa.
É tudo coisa complicada. Eram pessoas analfabetas que não tinham conhecimento nenhum. Mas quando o Espírito veio, eles falaram em 17 idiomas diferentes. O Espírito fez em todo mundo entender. Quando o Espírito fala com você, irmão, você vai entender a palavra de Deus. Não é eu falando não, mas o Espírito fala para o Espírito. Espírito fala para Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nos nossos dias, irmãos, nos nossos dias, tem ocorrido muito disso. E vou ler para vocês o que tem ocorrido. Naquele tempo, já que o apóstolo Paulo estava aí, 1 Coríntios, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aliás, para nós entendermos melhor, irmão, vamos ler do 1 ao 3. Primeiro, quisera eu me suportassem um pouco mais. Na minha loucura, suportai-me, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgens puras a um só esposo, que é Cristo. Olha bem, ele falou assim: gente, você me suporta porque eu não estou aguentando mais isso, o que está acontecendo com vocês. Me suporta, porque o meu desejo é que vocês sejam virgens puras. Virgens pura é aquela pessoa que não tem contaminação com outras ideias. Virgem espiritual, você não tem a contaminação com outros pensamentos, com outras coisas, porque tem muita coisa sufocando vocês. Aí ele continua: mas, receio 3, mas receio que assim como quem? A serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha que palavra, irmão. Que palavra. Simplicidade e pureza. A serpente enganou quem? O que ela falou com a Eva? O que é que nós falamos agora mesmo? Você, se comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ser como o quê? Como deuses. Então sai dessa impureza. Isso é uma impureza. Você querer ser importante. E se você quer ser muito importante, irmão, você é impuro. Você está aceitando o conselho de Satanás. Se você quiser ser importante. É isso que está falando aqui ou não, irmão? Ó, vamos ler de novo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade, pureza devidas a Cristo. Mente é o que você pensa. Você pensa com a mente. Você pensa que está certo. Você pensa que está errado. Você pensa que tem que fazer. Você pensa que os outros têm que fazer, mas você mesmo não faz. Então tudo que você pensa, você está na mente. Quando você manda os outros fazer, e aí você obedece, você está obedecendo a mente. Mas você está em Cristo. Senhor, é para eu fazer isso mesmo? Eu não estava podendo, mas eu vou ter que fazer porque fulano mandou. A sua mente então já foi corrompida por um ideal de alguém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 4. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou seja, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais, o que, irmão? Precisa falar mais de alguma coisa? Acho que não, né, irmão? Irmão, toda pessoa que acha que ele manda, e os outros têm que obedecer, ele se julga como esses. E o Paulo estava desesperado com isso. Me suporta a loucura. Eu estou louco por causa desse negócio. Ó Senhor Jesus. Vamos ver o versículo 14 e 15 agora, desse mesmo capítulo.
E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas. Se a igreja é para ser edificada, ela é edificada com a palavra de Deus. Se não está sendo edificada com a palavra de Deus, está sendo edificada de que maneira? De acordo com a opinião minha? Com a opinião de algum irmão? Não! Ela tem que ser edificada pela palavra. E ele fala, ministros, tem ministros. Satanás tem ministros. Ó Senhor Jesus. Quem falou isso aqui, irmão? Quem escreveu o 2 Coríntios? Foi Paulo. Paulo é apóstolo de quem? Mas ele foi enviado para quem? Para quem o apóstolo foi enviado? Para os... Somos o quem? Gentios. Então ele é o nosso apóstolo. Vocês entendem isso ou não? Ele é o nosso apóstolo ou não? Vamos entender o que o Paulo falou? Paulo está falando conosco? Está falando com nós de Deus? Amém. Se ele está falando conosco, então vamos obedecer o que ele falou. Às vezes, irmão, eu não estou dizendo para os irmãos desprezar o que os outros falam. Não, não é isso não. Eu estou dizendo que você, que tem ouvido essa palavra, você é devedor dela. Você é devedor, você que leu essa palavra. Ouviu não? Você leu. Se você não leu, leia. Porque você é devedor dessa palavra. Não é do que eu estou falando, é da palavra que está escrito aqui. Então existem vários ministros. Que são ministros de quem? Vamos ler de novo o 14 e 15? Nós precisamos de entender isso. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. O que Satanás veio fazer nessa terra? Ele fez o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o que Satanás destrói? É o corpo de Cristo. Toda opinião que não é a palavra de Deus, é opinião, é para destruir. E se tem destruído, então não vem de Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Isso aconteceu quando? No tempo de Paulo, irmão. Paulo, na época dele, já tinha essas coisas. Já tinha esses detalhes. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esses aqui são aqueles que não obedecem à palavra, querendo evidenciarem em seus viveres poderes, até dizendo que são servos de Deus. Fala que são servos de Deus. E eles pegam quem? A palavra de Deus. E eles pegando a palavra de Deus, eles vão falar, não, eu estou falando de Deus. Mas como eles fazem isso? Vamos voltar em Marcos capítulo 7. Irmãos, nós não devemos sair fora do que Deus tem falado conosco. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha aqui, no versículo 5 começa. Vamos ler do versículo 5 em diante. Interpelaram-no. Isso aqui é os fariseus interpelando o Senhor, né? Os fariseus e os... Quem que era esse? Os fariseus e os escribas. Os escribas, aquelas pessoas que copiavam a Bíblia. Eles eram os escribas, porque eles copiavam. Eles ficavam lá em cima de uma mesa, letra por desenhando o que a Bíblia fala. Eles estavam desenhando. Aí ele continua. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Aqui ele estava falando de coisas externas. Ele já estava pegando as coisas externas e achando que os discípulos do Senhor tinham que fazer como eles faziam. Aquela prática era a prática que eles achavam. Aí ele continua. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quer dizer, eles sabem o que é para fazer,
mas o coração dele está longe. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que tem uma doença chamada psicopatia? O psicopata, ele age como se ele sentisse. Ele olha você e fala, coitado, mas está ruim. E chora com você, mas chora porque ele aprendeu a chorar. Ele não tem sentimento. Aí daí a pouquinho ele fala assim, eu sou obrigado a te matar. Uma pessoa certa vez me contou um caso que aconteceu lá em São Paulo. E o cara falou assim, me dá uma esmola pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, não, você está incomodando muito a Deus. Todo dia para me dar esmola pelo amor de Deus, eu vou te matar que vai dar sossego para Deus. E matou o cara. Porque ele falou assim, não, você tá incomodando muito Deus, que todo dia, dá uma esmola pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Toda hora Deus não tem sossego. Você toda hora está pedindo a Deus, eu vou te matar. Ele morava ali perto da Campinas. A senhora me contou, falou assim, Júlio, você não sabe o que eu já vi. Eu já vi isso, o cara pedindo esmola. Me dá uma esmola, pelo amor de Deus. Ele falou, você está incomodando muito Deus. Toda hora você fica esse negócio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Deus não tem sossego. Você não deixa Deus fazer nada. Toda hora você está pedindo esmola. Eu vou te matar aqui, vou dar um sossego para Deus. Você pensa numa pessoa que está doente, a mente doente. Agora eu digo para você o seguinte, esses homens aqui, olha bem o que eles falam. Quer ver? Vamos lá. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, estes povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Se você olhar pela visa lógica, fala assim, realmente, esse cara fala muito o nome de Deus. Você percebe pela lógica humana, assim, pela característica humana. Aí ele falou assim, honra com os lábios, mas ele não tinha nada de Deus. Aí continua, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos. O que é doutrina, irmãos? É ensinamento. Ensinamento que são preceitos de homens. O homem descreveu, faz desse jeito, faz dessa maneira. Isso, irmão, é muito fácil nós entrarmos, porque a opinião nossa pode ser alguma coisa que tenha vínculo com essa situação. Senhor Jesus. E o versículo 9. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardarem as vossas próprias tradições. Próprias tradições. Ora bem, se existe uma tradição, já não é de Deus. Tradição é feita pelo homem. Por que nós podemos falar isso, irmãos? Eu gostaria de perguntar aos irmãos, por que nós podemos falar assim? Se existe uma tradição, é feita pelo homem. Vocês leram alguma coisa na Bíblia que fala a respeito disso? Lembram? Lembram de João 3? Quando Jesus estava falando com Nicodemos? Lembram ou não? O vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde. Assim é todo homem. Como é que é o homem que é guiado pelo Espírito? É como o vento. Então, se tem tradição, não é igual o homem guiado pelo Espírito. Olha que situação. Os irmãos entendem assim ou não? É assim ou não? Amém? Amém? Se o homem é guiado por uma orientação, não é como o vento não ninguém sabe que direção tomar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, nós precisamos deixar de ser impregnado com toda a descendência de Adão. A descendência de Adão é aquela de querer seguir o conselho de Satanás. A descendência de Adão, o velho homem, né? Ele sempre quer ser poderoso, quer ser alguém importante. Então a esperança desse velho homem está em nascer de novo. A esperança nossa hoje é nascer de novo. Nascer de novo, irmão. Não fica preocupado, não. Puxa, mas eu sou jovem ainda, eu preciso fazer muita... Você não precisa fazer nada. Você precisa nascer de novo. Nascendo de novo, a sua vida é nova. Seu viver é novo, é diferente. Você não vai ter mais... Aí, quem nasce de novo? É quem crê
no Senhor. Quem crê, como diz a Escritura. Senhor Jesus. Vamos ler uns versículos aqui em João. Porque o velho homem, o que ele precisa fazer com ele? Morrer. O velho homem tem que morrer. Se ele não morrer, irmão, nós estamos acabados. João capítulo 11. Aí nós vamos ver assim, o que é crer. Aqui o Senhor mostra realmente como é crer. O resultado do crer. Capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra... Ó, que é isso? Ainda que morra, viverá. Esse é o que creu e ele morreu. Mas ele depois vai viver. Vê o 26. E tudo que vive e crê em mim, não morrerá? Ó, Senhor Jesus! Ó, se você creu e morreu, você vai viver. Se você creu e depois dorme, vamos ler de novo. 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele estava falando sobre a ressurreição de Lázaro. O Lázaro morreu, mas ele vai vir ressuscitar. E ele mostrou o que é a ressurreição dada por Deus. E o Lázaro ressuscitou na pessoa humana igual ele era antes. Ele não tinha sido arrebatado, não tinha voltado para Deus. O espírito dele. Aí ele voltou. Depois ele fala no 26. E o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele fala assim: você está agora, você creu, a sua morte é um sono, e você não vai morrer eternamente. Esses dias atrás, um vizinho meu lá falou que o pai dele tinha morrido. Eu falei: mas ele creu? Mas ele não pertencia à igreja. Eu falei: mas ele creu no Senhor? Creu. Eu falei: então ele foi salvo, ele vai ressuscitar. Ele falou: rapaz, que alívio que você falou, porque ele falava que cria em Deus. Ele falava que cria em Deus. Eu falei: se ele creu realmente, se não foi da boca para fora, se ele creu, então está salvo. A Bíblia afirma isso. Aqui está falando, né, quem tem a fé, quem crê. Quem creu tem esse resultado. Senhor Jesus nos mostra o que acontece com quem crê. Senhor Jesus, o contexto é: recebemos uma vida que nos ressuscitará. Irmãos, se nós recebemos essa vida que vai nos ressuscitar, nós vamos ter medo de morrer? Se você tem medo de morrer, é porque essa vida não está operando em você. Se você creu, você tem o poder da ressurreição está em você. Porque o poder da ressurreição é Cristo em nós. Cristo em nós teremos a condição de nos ressuscitar. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, fala o quê? Vocês lembram? Lembram ou não? Melhor ler, né, irmão? Ele vos deu, estando vós em vossos delitos e pecados. Então, na verdade, antes de você crer, você está morto. Antes de crer, irmão, você está morto. Antes de crer, nós estaríamos mortos. Eu até costumo dizer para os irmãos o seguinte, para alguns irmãos, né? Que quando o Senhor, nós estamos vivendo às vezes mais tempo, por três fatores que eu acho isso importante para nós. Primeira coisa, você precisa, Deus quer falar com você alguma coisa que Ele não falou, ou você não fez o que Ele mandou, ou Ele está satisfeito com você. Aí agora eu não sei qual dessas três que você encaixa, ou que eu encaixo. Você tem que perguntar ao Senhor, tá? Porque tem pessoas que vivem, parece que ele está na beira da morte e não morre. O pai do meu genro, ele era um médico do exército, era um oficial lá. Hoje ele mora no Rio Grande do Sul. Eu conversei com o meu genro esses dias, ele falou: meu pai está assim, não fala, não escuta, perdeu toda a noção de tempo, está lá. E eu, às vezes, conversava com ele, quando ele às vezes estava bem de saúde, ele vinha aqui, ele tomava avião, vinha aqui, eu encontrava com ele aí, e conversava com ele.
Mas sabe quem que ele apegava mais? E nem a mulher dele, que é uma senhora de idade, ele não apegava ela, ficava com ela. Ele ficava com um cachorrinho no colo. Aonde ele ia com aquele cachorrinho? Vem cá, fica aqui, sei o quê, não faz isso. Conversar com o cachorro como se fosse uma pessoa. E é médico do exército, um cara famoso aí, foi oficial aí. Aí eu ficava olhando assim, falei assim, que isso? Aí um dia a Lia falou com ela assim, parece que ele faz mais carinho no cachorro do que em você, falou com ela. Ela falou, mas é mesmo, ele dá mais atenção para o cachorrinho do que para mim. A mulher dele falou isso. Aí o que acontece? Ele tinha aquela fixação. Agora, quando ele perdeu esse relacionamento com o cachorro, o que aconteceu com o cachorro? Morreu. O cachorro morreu, o cachorro ficou triste. Morreu o cachorrinho dele. Certa vez ele estava aqui, no retiro do chalé, na casa do meu genro, e não sei que sai lá, um cachorro, o cara atropela o cachorro, um cachorro que ele tinha. Ele ficou tão doido, que ele teve, meus genros, teve que sair e comprar o cachorro imediatamente para ele. Ele perdeu a noção das coisas. Aí, mas ele não largava o cachorrinho. O cachorrinho era o refúgio dele para conversar. Uma pessoa dessa, ele nunca quis conversar com Deus. Era um médico famoso. Mas aí eu pergunto a vocês, quem é que nós podemos conversar e que hora você pode conversar com o seu Deus? Amém. Todo momento, amém. Toda situação, amém. Tudo que você enfrenta. Amém. Tem alguém que é espiritual, irmão? Você vai dormir e fala, Senhor, dorme comigo, Senhor. Me dê um sono de paz, um sono tranquilo. Senhor, eu tenho esse problema na vida, eu preciso que o Senhor olhe para mim. Senhor, o que eu tenho que fazer? Onde está a minha situação? Aí você fala, eu estou na mais profunda cova. Até aquele profeta falou, e eu invoquei o Senhor e Ele me ouviu. O Senhor te ouve, irmão. Essa é o final, a última geração do 6º dia, do 6º milênio, depois que o Senhor está aqui. Vamos para Efésios mesmo, capítulo 2, versículo 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente pela graça. Foi de graça, irmão. Nós estamos mortos. Se você tem vida hoje, se a sua vida está acesa, está acendendo, creia, espera no Senhor. E Ele vai te dar o que você quer, o que você precisa. Não adianta ficar você correndo atrás de muita coisa, não. É o que o Senhor quer te dar. Senhor Jesus, isso acontece porque a nossa dívida foi paga. Deus pagou a nossa dívida. Nós cantamos um hino. O que Ele achou em mim? Um escárnio, coroa, todo esbofeteado. Ele achou em mim, achou em você alguma coisa tão importante. Ele falou assim, pode ser meu servo, pode ser minha serva, pode me servir. Então eu vou dar minha vida por ele. E ele creu. E se você creu, espera no Senhor. Tudo que você espera no Senhor, Ele vai te dar. Ele precisa de você, por isso que você está aqui. Oh, Senhor Jesus. Então agora nós precisamos de perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que nós fazemos? O que o Senhor quer que nós fazemos? Porque às vezes nós queremos fazer o que nós achamos melhor. Assim, eu estou querendo comprar uma casa, e é essa casa aqui, Deus vai me dar essa casa. E se Deus quiser, vai me dar essa. Aí você perguntou a Deus se é aquela casa? Não, você quer aquela casa. Eu quero essa mulher, eu quero esse marido, eu quero esse aqui. Eu vou casar com esse. Você perguntou a Deus se é Ele que vai casar com você? Ou que é ela que vai casar com... Sei lá. Senhor, minha vida está um problema difícil de casamento, meu caso, minha esposa, meu marido, sei lá. Está uma complicação. Você conversou com o Senhor a respeito do seu casamento? Você fica brigando com o marido ou brigando com a esposa? Você perguntou ao Senhor? Irmão, quando você conversa com o Senhor, Ele tem a solução para todos os nossos problemas. Ele tem, desde que você crê, confia nele
e os demais coisas Ele vai fazer. Oh, Senhor Jesus, nós estávamos mortos em nossos delitos, nossos crimes, nossa situação, pecado. E Ele nos deu vida. Nós estamos vivos aí? Estamos ou não? Amém. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ganhamos então as características do homem que cumpre a vontade de Deus. Ganhamos ou não? Amém. Qual a característica do homem que serve a Deus? É como o vento. Nós não sabemos para que lado você vai. Nem sabemos o que você faz. Eu contei para os irmãos ontem. Quando eu mudei para Ibirité, não era meu plano morar para essa cidade. Nunca foi. Mas o Senhor me colocou aqui. E hoje eu estou feliz da vida. Eu tenho vocês, irmão. Eu tenho os irmãos perto de mim aqui. E puxa, como eu amo esses irmãos. Minha família está aqui. Ó Senhor Jesus. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas naqueles dias, eu vou contar para os irmãos o que aconteceu. Eu estava muito preocupado com essa questão de arranjar uma casa para comprar. Aí eu conversei com o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor entre nessa situação. Eu preciso que o Senhor entre nessa situação porque eu estou precisando de uma casa. O Senhor me arranja essa casa. E o Senhor me arranjou a casa. Não levou poucos dias, o Senhor arranjou. Teve um dia que eu precisava fazer um negócio grande. E eu orei ao Senhor. 11 horas da noite. A pessoa me liga. Ô Júlio, você quer vender aquele negócio tá assim e tal? Falei, quero, o problema é meu. Vamos lá amanhã fechar o negócio. Irmão, o Senhor cuida de nós, irmãos. Hoje eu sou grato ao Senhor. Eu não posso, eu não falo você, fazer nada sem perguntar ao Senhor. Eu até costumo dizer para o Senhor o seguinte: se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu duvidar que o Senhor não vai me direcionar, Senhor, até minha vida o Senhor pode tirar. Porque eu não quero contrariar aquilo que o Senhor programou para mim. Amém. Não quero contrariar. Amém. Senhor, eu tenho minhas vontades? Tem. Eu tenho, irmão. Mas dentro de mim precisa ter uma vontade maior, que é a vontade do Senhor. Amém. Eu sou morada do Senhor. Você é morada do Senhor? Amém. Se você é morada do Senhor, então deixa o Senhor mandar na sua vida. Esse é o final do último dia que Deus falou para o homem: sede fecundo, multiplicar, encher a terra, dominai. Mas é dominar para Deus, não é para você não. Senhor Jesus, porque Deus abençoou o homem que Ele criou no final do 6º dia. E nós estamos no final do 6º milênio. Está entrando no 7º. Nós estamos esperando o Senhor, tá ou não? Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. No final desse 6º milênio, irmão, nós estamos na esperança. Está chegando o dia, irmão, de descanso. Deus fez o homem no 6º dia. E quando nós logo a seguir, nós vemos que ele descansou. Ele descansou. Mas para ele descansar, veja que coisa interessante. Eu vou falar umas coisinhas para os irmãos aqui. Quero que os irmãos entendam. Eu não estou profetizando isso, mas eu estou lendo na Bíblia, tá? Se os irmãos lerem, vamos ler Colossenses. Primeiro vamos ler Colossenses capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus, seja a paz, o árbitro. Agradecido. Então, veja só. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A paz de Cristo. Então você tem que ter paz para o que você vai fazer, irmão. Se você não tiver paz, não está em Cristo. A qual também foste chamados em um só corpo. Seja agradecido. Agradece a Deus porque Deus te mostrou o corpo. O corpo é onde Cristo reina. É onde o cabeça fala e você obedece. Mas se você não obedece o cabeça, aí você não vai ter paz. Não vai ter paz. Senhor Jesus. Então nós precisamos estar nesta vontade. Senhor Jesus. Irmão, por que a gente fala umas coisas assim? Parece que é muito forte essas coisas.
Porque o Senhor está para voltar, irmão. O Senhor está para voltar. E se o Senhor está para voltar, para arrebatar a igreja, vamos pensar em alguns assuntos que está escrito na Bíblia. Oséias, capítulo 6. Ó Senhor Jesus. Acharam? De 1 a 3. Vinde. Ele está falando aqui com o povo de Israel, não é? Vamos pensar bem o que ele está falando. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Tudo é futuro. Despedaçou, passado. Fez a ferida, passado. Mas fez o quê? Ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele sobre nós, como a chuva seródia, que rega a terra. Aí agora nós percebemos que tá coisa futura. Aqui está falando do futuro. Aí quando nós avançamos um pouco, nós sabemos que para Deus, um dia, 1000 anos como um dia, não é isso? Quantos dias ele falou aqui? Quantos dias ele falou aqui? Depois de quantos dias? 2 dias. 2 dias significa 2000 anos. Tá bom até aí? Entendido? 2000 anos. Aí quando você chega no capítulo 10 de Lucas, tem a parábola do bom samaritano, não tem? O que o bom samaritano fez? Ele pegou aquela pessoa que foi açoitado, foi judiado, não foi? Quer ler lá, irmão? Vamos ler lá, Lucas 10. É bom a gente ler porque a palavra testifica, né? Lucas 10, 29 a 37. Porque aqui as pessoas queriam justificar algumas coisas lá, né? O Senhor fala sobre amar o próximo. Ele, porém, querendo justificar, perguntou Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem. Os irmãos conhecem a história? Se conhece a história, não precisa de ler, não. Ali descia um homem de onde? De Jerusalém para Jericó. Então caiu na mão de alguém e foi judiado. Mas quem era para socorrer ele? Quem era para socorrer esse homem? O sacerdote e os levitas, que era para socorrer. Mas havia uma lei que eles não deveriam aproximar de morto, e ele estava como morto, e eles passavam longe. Aí veio o bom samaritano. O bom samaritano pegou ele e colocou ele no animal dele. E o lugar que eu estava andando, você vai andar. E quando ele começou a andar, ele falou o seguinte: olha, eu vou levar você e colocar você num lugar onde eles cuidam de você. Colocou ele aonde? Numa estrebaria. A estrebaria hoje nós podemos considerar que é a igreja. Aqui chega gente de todo jeito, aleijado, cheio de problema. Chega ou não chega de Deus? Amém. Então precisa ser cuidado. Amém. Aí o Senhor pagou quanto para eles? 2 denários. 1 denário equivale ao salário de quanto tempo? Um dia. Um dia para Deus é? Então ele deu quantos denários? 2 denários, pagou 2000 anos. Em 2000 anos que o Senhor edificou a igreja. Edificarei a minha igreja. A estrebaria. E dentro desses 2000 anos, hoje, quando nós olhamos assim de um modo mais amplo, nós sabemos que a igreja está sendo edificada. Certo? A igreja está sendo edificada. Então depois desses 2 dias, ele vem para acertar o que eles gastaram para cuidar de cada um de nós. E aí ele fala assim, ó, se vocês gastou a mais, se você perdeu negócios,
Se você perdeu mulher, se você perdeu filho, se você perdeu alguma coisa por causa de mim, você foi digno de ser meu discípulo. Você é digno de ser meu servo. Aí o Senhor vem retribuir. Aí ganha o reino. É uma retribuição, porque a obrigação nossa de cuidar é normal. Mas se você deu além disso, o Senhor vai te retribuir. Mas nós queremos retribuição ou queremos ganhar agora? Ó Senhor Jesus! Irmãos, tudo isso mostra que o Senhor quer que nós sejamos assim. Eu vou ler mais um versículo com você para nós encerrar. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6. Senhor Jesus. Começa no versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Vamos lá. Herdarão o reino de Deus. Nós lemos até o versículo 10. Vamos até o 11. Tais fostes, mas vós fostes justificados em nome do nosso Deus. Amém? Na verdade, irmão, aqui está dizendo o seguinte: mostra que como nós devemos viver nessa terra. Quem que nós devemos ser nessa terra? Isso aqui está mostrando que eles não vão herdar o reino. Então, se tem alguma coisa dessa que às vezes ainda nos atinge, é melhor nós evitarmos, sairmos fora. Vocês sabiam que quando Jesus falou, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim? O evangelho do governo de Deus em nós, para chegar ao fim, tem que ser pregado. Tem uma outra coisa que o Senhor falou, em Mateus 28, vou encerrar aqui, irmão. Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. O Senhor deu autoridade para nós, tá, irmão? Hoje de manhã nós oramos para algumas coisas acontecer na igreja. Os irmãos vão ter testemunho disso. Amém? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os tem. O Senhor falou que alguém ordenou, ou que o Senhor ordenou? O próprio Senhor. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Veja que coisa. Muitos de nós vamos dormir no Senhor, mas nós vamos dormir em Cristo. Amém? Então essa é a nossa esperança. Jesus é o Senhor, irmão. É uma palavra meio difícil de ouvir, difícil de falar também, mas é necessário para cada um de nós, tá, irmão? É muito necessário, porque senão nós ficamos aí meio aqueles, acorda, está dormindo. Aí os irmãos fazer grupo, compartilhar na frente. Amém? Jesus é o Senhor.